Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Atitude Empreendedora. Hoje nós teremos um episódio muito especial, porque eu tô aqui com a Silvia Balieiro. Tudo bem, Silvia? Tudo bom, Marcela? Oi, pessoal. E a nossa entrevistada de hoje, a gente fez aqui um mix, então o que costuma ser a nossa entrevistadora vai ser a entrevistada, que é a Ariane Abdala. Tudo bom? Oi, Má. Oi, Silvia. Oi, pessoal. Eu vou então explicar para vocês por que a Ariane hoje é a entrevistada. Como vocês já devem, quem já acompanha o podcast, talvez saiba, a Ariane tem um livro autoral, chama De um Gole Só, sobre a história da Ambev. E faz um ano já, um pouquinho mais de um ano que o livro foi lançado, e agora a versão em audiobook está disponível. Então a gente aproveitou esse momento para falar um pouco mais do livro e da jornada empreendedora que a Ariane fez para escrever as mais de 400 páginas do De um Gole Só. Então é por isso que esse é um episódio especial, com a nossa entrevistadora virando entrevistada. Especialíssimo. Muito bom. Ariane, conta pra gente como foi nesse um ano aí, né? Um ano de livro lançado nas livrarias. O que teve de aprendizado? Nossa, muita coisa, porque hoje em dia, né, a própria editora fala assim, que o autor é muito importante para vender o seu livro. Então eu tive que sair dos bastidores, sair do papel só de entrevistadora e promover o livro mesmo, e falar dele, e me oferecer para participar de eventos, para dar palestras. Eu nunca tinha dado uma palestra na vida, como vocês sabem. E aí eu montei uma palestra quando surgiu o primeiro pedido de palestra para falar sobre o livro. E então eu fui mesmo, e como a gente tem uma empresa de produção de conteúdo, né, um ateliê de conteúdo, eu resolvi me usar também de cobaia para a gente ver o que a gente poderia fazer com outros autores. Então, isso foi legal também, porque foi muita coisa experimental, assim, e teve muita atitude empreendedora, porque às vezes a gente fica achando assim, que a pessoa lançou um livro e aí começa a vender, e as pessoas vão chamá-la para fazer entrevista, para dar palestra, e não é assim, né? Você tem que, se você não é conhecido já pelo seu trabalho, se você não é famoso, é difícil, as pessoas não vão, tem muito livro sendo lançado, muita gente mais famosa, então, realmente, assim, eu, com a ajuda, né, da assessoria de imprensa, da Companhia das Letras e com outras ajudas que a gente teve pelo caminho, fui muito atrás de universidades pelo Brasil, de ambientes que tinham a ver, né, ou com empreendedorismo, com gestão. Os cervejeiros artesanais me acolheram muito, eu fiz alguns eventos com cervejeiros artesanais pelo Brasil, foi muito legal, é um público muito especial, né, para essa história. Enfim, então assim, eu tive que ter uma atitude empreendedora em áreas que eu não estou acostumada e me expor de um jeito que não é confortável. A gente fica sempre, geralmente, nos bastidores. Mas desses eventos, eu vou até contar um pouco do que eu lembro, porque eu acho legal esse aprendizado para quem quer lançar qualquer coisa. Eu lembro que um dos primeiros eventos que a gente foi lá no Sul, né? No Paraná, não foi? Que a gente Sim. Foi e fez alguns eventos pequenos, não lotou o auditório, assim, mas eu lembro que você sempre falava, cara, não importa, o livro é um por vez, é cada um que eu conversar, eu vou vender o livro, se tem uma pessoa, 5 pessoas ou 100 pessoas na audiência, não é sobre isso, é sobre ir falar sobre o meu livro, fazer contatos e conhecer gente que se interessa pelo assunto. Então acho que vale você falar um pouquinho mais disso. É verdade, é isso, eu condicionei a minha mente para não me frustrar também, porque às vezes é isso, você tem muita expectativa, a gente vê as coisas, isso não é só nesse assunto, né, a gente vê de fora, a gente acha que as coisas nascem prontas, ou que as pessoas tiveram muita sorte, que sempre foi assim. E com qualquer pessoa que você se aproxime e vai entender a trajetória dela, assim, sempre tem um esforço para um dia ter o sucesso, né, então eu coloquei isso muito na minha cabeça, assim, pra eu não me frustrar se não fosse ninguém. Teve um lançamento que a gente foi, que foi uma pessoa de fora. O resto eram pessoas ou que já estavam lá, ou que, enfim, eu lembro que teve uma pessoa que foi pro lançamento. E, assim, valeu a pena, eu não perdi a viagem, porque cada cidade que a gente ia, eu falava na rádio da cidade, eu conhecia, eu dava entrevista para um site local, e essa uma pessoa que foi, que ia se aprofundar no conteúdo do livro, no futuro pode indicar para outras pessoas. Então, assim, para mim, realmente, isso valeu, de que não importava com quantas pessoas eu estava falando, mas a qualidade e o longo prazo. Isso também é uma coisa que eu tinha em mente desde o início. Eu não escrevi um livro para estourar e depois ninguém mais lembrar dele. Eu tenho o desejo, eu tenho realmente esse desejo de que ele seja um livro para sempre. Seja um livro de consulta, seja um livro para quem quer entender
o começo da formação do ambiente empresarial do Brasil, né? Práticas que hoje são tão comuns nas empresas, como é que elas foram criadas, como é que elas começaram, conhecer a trajetória de um monte de gente. Então, eu fui até muito minuciosa nos detalhes por esse motivo. E essa divulgação tinha esse mesmo plano de tô plantando e a colheita vai ser no longo prazo. E valeu super a pena. Também teve momentos que eu falei para 500 pessoas, para 100 pessoas, e aí é outra emoção, né? Aí é um outro aprendizado, é um outro nervoso, é uma outra perspectiva. E eu acho que tem uma coisa bacana, que você escreveu um livro sobre empreendedorismo, né? Uma atitude super empreendedora de pessoas que fundaram uma empresa gigante, né? Sim. E tem uma atitude empreendedora muito grande sua com a tua carreira, desde o começo. Desde o começo, quando eu digo começo, é começo mesmo. Quando adolescentes, você escreveu um livro, né, Ariane? Então, o que tem de atitude empreendedora, assim, na sua visão? O que mais te move? Qual é a força motriz que leva a empreendedora Ariane Abdala? A palavra que vem na minha cabeça é diversão. Eu me divirto fazendo as coisas. Assim, porque quando você volta na minha infância, na adolescência, quando eu escrevi um livro com 13 anos sobre adolescência, um livro, né, que a gente publicou por conta própria, com a ajuda da escola, chama Pensando Alto, era assim, para me divertir. Eu gostava de escrever e eu escrevi. Ninguém atrapalhou. Assim, minha mãe não falou que isso era loucura, ou não desmereceu essa ideia. Eu tenho a sorte de me divertir fazendo o que depois se tornou o meu trabalho. Eu acho que isso é uma sorte mesmo, porque eu dei sorte de, assim, o que eu gostava de passar as tardes fazendo, que era conversando, procurando artistas da Globo que eu gostava, né? Ficava ligando no 102 na época lá da Telesp, pedindo os telefones das pessoas, porque eu queria falar com as pessoas. Não tinha um motivo maior por trás. Eu gostava de conhecer as pessoas e conversar com elas e amava escrever. E era fácil escrever. Claro que quando você começa a escrever como jornalista fica difícil, mas escrever era fácil, saía, né, de mim facilmente. E aí quando eu fui trabalhar, foi muito isso, assim, eu tive também, de novo, né, uma sorte de ter começado a minha carreira na Trip, que é uma editora muito especial, que me deixou muito solta, assim, eles me deram muito espaço para fazer o meu trabalho e experimentar as formas de fazer o meu trabalho, né? A Trip não sempre foi de vanguarda, sempre teve uma visão de um jornalismo profundo e arrojado. Então, eu consegui ir achando o meu jeito de fazer as coisas, de me aproximar das pessoas que eu queria entrevistar e fazer, às vezes, entrevista que eu voltava 2, 3 vezes para uma entrevista que ia sair na revista, que aí eu comecei a perceber que para mim isso era importante, ter essa profundidade. E aí, quando eu fui entendendo, e aí tem muito do autoconhecimento, né, yoga, terapia, que te ajuda a perceber essas coisas. Pô, são coisas importantes pra mim, porque eu me divirto mais fazendo elas. E pra mim, a própria diversão é muito importante. Eu gosto de me sentir realizada durante o dia, eu gosto de ter um dia gostoso. Eu não acho que trabalho tem que ser uma coisa pesada e dura. Então, assim, a minha força é essa, eu quero manter a minha vida prazerosa, eu quero fazer coisas que façam sentido pra mim. Tem a diversão e tem isso também. São coisas que, quando eu comecei a fazer profissionalmente, é legal para a pessoa que você escreve, você também gera um conteúdo, você compartilha uma história que às vezes menos pessoas conhecem com mais gente, você ajuda a estruturar isso. Então, eu comecei também a ver um sentido de isso é interessante para o mundo, isso ajuda a construir conhecimento, isso ajuda a disseminar histórias. E aí juntou, né, a diversão com esse propósito, com essa realização, e aí com o tempo fazendo, porque eu sempre fiz muito a mesma coisa, né, eu fui trabalhar em revista mensal, a Trip, depois na época Negócios, que eu fazia também matérias, e aí escrever o livro foi uma consequência natural, com mais profundidade ainda. Então, falei, assim, juntou essa diversão com esse sentido para o mundo e a prática, você vai conseguindo ir mais longe, uma coisa vai alimentando a outra, vai ficando mais divertido, você vai fazendo coisas mais legais. E acho que, não sei se todo mundo sabe, mas foram 3 anos, né, que você trabalhou no livro para conseguir tudo e a profundidade é muito grande, né? Só quem lê percebe o quanto de detalhe que tem, a riqueza, não só de entrevistas, mas de pesquisas, o quanto que você mergulhou nisso. E a disciplina para manter essa intensidade durante tanto tempo? A disciplina vem da yoga. Porque a yoga me ensinou que, assim, você precisa ter disciplina para concluir as coisas. Faça chuva ou faça sol, você sabe o que você tem para fazer, faça, né?
Isso é fundamental. Eu fui aprendendo isso à medida em que eu crescia no jornalismo também. Então, e eu também percebi que, assim, se você começa a se permitir não cumprir os seus combinados, sejam seus combinados com você mesmo, vai ficando cada vez mais difícil de você cumprir. E aí você vai começando a não confiar mesmo em você. Então quando você fala, eu vou fazer um negócio, você já acha que você não vai conseguir fazer. E aí quando eu entendi isso, eu falei, gente, eu preciso alimentar minha autoconfiança. Então quando eu falar que eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer essa coisa. Eu que pense antes de me comprometer. E com o livro foi isso. Uma vez que eu me comprometi, eu nunca me dei a opção de não entregar o livro. Eu pensei muito antes. Quais as consequências, qual é o valor desse livro. Conversei muito com o meu editor, com outras pessoas. Tá, faz sentido, vamos em frente? Então não tinha como não entregar, não concluir. A gente teve que ajustar o prazo, né? Eu tive que pedir mais prazo, mas porque eu consegui. Primeiro ia ser muito focado na Ambev Brasil, e aí a gente acabou ampliando para a Ambev Global, então com isso eu precisei de mais tempo. Mas eu fazia um cronograma, eu ficava revisitando, ajustando a rota, porque é isso, muitas vezes nesse nosso trabalho, vocês sabem bem disso, não dá para você ser rigoroso, rígido a um cronograma, uma vez que você pode atrasar 1 mês ou 2 meses, que é só uma questão de ajuste na agenda, para fazer uma apuração menos qualificada, ou menos profunda, ou fazer um texto que vai ser menos trabalhado. Então, tinha também essa flexibilidade. Mas eu criei um cronograma, eu me programei para escrever por 6 meses, baseado em outras experiências que eu tinha, como ghostwriter, que nesse tempo eu também comecei a fazer livros para outras pessoas. Só que eu precisei de 1 ano. Então essa também, assim, no meio eu percebi que ia ser mais difícil, eu tinha muita informação. E aí eu cumpria, e aí eu me propunha mesmo. A gente fazia, a Marcela até me ajudava, a gente fazia às vezes o cronograma hora a hora no dia, para eu conseguir organizar minhas tarefas. E a Marcela me ajudava, porque às vezes eu precisava de uma interlocutora para me comprometer em voz alta, porque eu precisei de muita ajuda para tocar a nossa empresa nesse período. Então, muita planilha, assim, e cumpri. Tinha dia que eu chorava, né, porque eu ficava um pouco desesperada diante de tudo que tinha para fazer. Tinha dia que não rendia muito, também é normal. Mas aí tinha outros que tinha que passar a noite e escrever cansada e... Eu vou até fazer um comentário, assim, muita gente pergunta do trabalho, né, o trabalho de escrita, né, porque ele parece de fora uma coisa muito, você tem que se inspirar, sentar e escrever, e a gente fala muito aqui no ateliê pra todo mundo, tem método também, né, porque é isso, você tem que ter, claro, você tem que ter uma pitada ali de inspiração, mas você tem que se programar, sentar e escrever. Às vezes tem dia que não rende tanto, mas assim, é a disciplina. Senta, olha pro que você tem, pesquisa, vê o que tá faltando, escreve uns parágrafos. Tem dia que vai sair 3 parágrafos, tem dia que vai sair 20. Mas minha pergunta que eu queria fazer a Sil falou, né, de disciplina e intensidade. A disciplina você construiu, né, com a yoga. Mas a intensidade sempre foi sua, pelo que você conta da sua história de vida. E isso se refletiu, aí eu vou contar um pouco uma outra história, se você deixar. Claro. A gente deixa no podcast, senão a gente tira. Mas você falou da Telesp, eu lembro que você me contou uma vez que sua mãe colocava cadeado, né, no telefone, que era aquele telefone de rodinha, e pra Ariane não passar o dia no telefone, tinha cadeado na rodinha, pra não girar. E esse livro me dá a impressão que, assim, você abriu a porteira da sua intensidade, que você fez 170 entrevistas. Sim. Então, minha pergunta é, como é que foi essa liberdade de viajar, assim, de você ir pra, sei lá, 3 países que você foi além do Brasil? 4? Fazer 170 entrevistas? Acho que foram 4. Como é que foi essa... Você não tinha briefing, né? Você tinha um tema. E aí você, cara, vai até o fim. Foi maravilhoso e viciante. Assim, não dá vontade de parar. Deu uma abstinência quando eu acabei o livro, porque é muita intensidade, assim, é isso, eu tinha um aval que eu nunca tive na vida, porque sempre eu fui, exatamente o que você falou, né, fui tendo limites, né, a matéria tem que ter tantas páginas, o prazo é esse, nesse eu tinha muita flexibilidade para fazer o melhor trabalho possível. Foi incrível, eu fui abrindo muitas portas, né, o livro é um pouco assim, porque eu vou contar a cervejaria que eles compraram na Bélgica, eu vou contar a história daquela cervejaria e tal, porque isso me interessa. E aí o método me ajudou a que tudo isso não me sufocasse de informação, o fato de estar tudo muito organizado, e até isso que você falou de escrever, da inspiração, a gente tem um método, né, que assim, eu tinha um roteiro, eu sabia os tópicos que eu tinha que escrever, eu estava sempre estudando isso, então assim, não tem inspiração, senta, escreve os tópicos, não se preocupa do texto ficar bonito. Faz o que você tem pra fazer despretensiosamente, depois, no outro dia inspirado, você dá a cara.
Isso me ajudava a dosar a intensidade, como diz meu professor de yoga, né? Deixar ela suave, porque não é porque é intenso que precisa ser denso, né? A gente fala muito disso, assim, dá pra ser suave, você ser muito intenso e muito suave. Então, é uma busca que eu tenho, né? Então, foi assim, eu sentia que eu tava fazendo, usando a minha característica, que pode ser tanto positiva quanto negativa, da melhor maneira possível. Agora, eu queria comentar uma coisa com vocês, que algumas pessoas que criticaram o livro falam justamente dessa intensidade. Quer dizer, eu interpreto como uma consequência dessa intensidade. Tem algumas pessoas que acham que eu abri porta demais, que eu falei detalhe demais, que a história não ficou organizada de uma maneira simples, que às vezes você tem uns livros que tem lá 5 lições que a Ambev fez, 5 atitudes que a Ambev teve para construir um sistema de gestão. Não foi assim, né? Eu escolhi que ele não fosse assim, eu escolhi ir mais profundamente, contar essa história como ela aconteceu, justamente porque eu queria fazer um livro de registro, um estudo de caso muito profundo. Mas nem sempre vai agradar a todos. E eu não sei se você lembra que a gente conversava sobre isso. Eu falava, é uma escolha, vai ser um livro mais comprido, vai ser um livro menos, talvez, mastigado para o leitor final, mas é o que eu quero fazer, porque eu quero que cada um faça o seu próprio mergulho, que cada um tire as suas conclusões, organize as lições do jeito que entender essa história, como ela aconteceu. Mas é interessante, porque às vezes é isso, assim, mas eu tava muito confortável. Eu fiquei muito confortável com o resultado, porque ele é o que eu queria fazer e ele é o que eu sei fazer melhor. Talvez se eu me propusesse a fazer um livro simplesmente com essas lições, um livro com menos detalhes, ele não fosse tão bom quanto eu fiquei, assim, eu não ficaria tão satisfeita com o resultado como eu fiquei, porque é mais da minha natureza, né? E tem escritores para tudo, tem livros maravilhosos nesse outro formato, né? Mas as críticas em algum momento te decepcionaram, assim, você teve uma questão com as críticas? Eu tive muito antes de ouvi-las. Acho que a pessoa ansiosa sofre antecipadamente. Então, eu tinha muito medo das críticas. Porque, como eu nunca me expus, e como meu trabalho é muito importante pra mim, é uma coisa que eu tenho muito prazer e dedicação pra fazer, eu fiquei com medo, assim, nossa, como é que vai ser quando alguém disser que tá ruim? E vão dizer, porque você não vai agradar a todos, né? E aí eu ficava com muito medo, assim, eu não gostava nem de pensar nisso. E todo mundo pra quem eu falava isso, falava assim, bom, mas é bom você se acostumar, porque vai acontecer. E aí, assim, eu lidei tanto com o fantasma, e aí reforçava muito isso que eu tô falando pra vocês, deixa eu lembrar por que eu fiz, né? Por isso que eu acho muito importante a gente pensar nas coisas, assim, por que eu escolhi esse trabalho, né? Foi pra que as pessoas gostassem, ou foi porque eu queria fazer um registro de uma história, fazendo o meu melhor e me divertir por tabela. Então, eu ficava o tempo inteiro revisitando isso. Eu lembro que quando eu terminei, eu estava conversando sobre questões burocráticas com a minha advogada, e ela falou assim, Ariane, por que você fez esse livro? Aí eu falei, ela falou assim, o que vai ser sucesso para você desse livro? Eu até achei engraçado uma advogada perguntar isso, né? Mas aí eu falei assim, olha, pra mim já foi o sucesso. Ele já está bem sucedido, porque o que eu cresci nesse processo, pessoalmente, profissionalmente, o que eu amadureci, o que eu conheci de pessoas, as portas que se abriram, de novo, pessoalmente e profissionalmente, se ele não vender nada, eu já tive muitos ganhos. Claro que eu quero que venda, eu quero que seja o livro mais vendido. Claro que eu vou fazer de tudo, né, para que muitas pessoas leiam por muitos e muitos anos. Mas isso é uma consequência, isso é um desejo, isso não é um motivo. Se não acontecer, se as pessoas não gostarem, eu vou ficar triste. Então, também foi importante esse momento de reflexão. E é muito gratificante, porque eu gosto de esperar as coisas que eu posso controlar. Controlar no sentido assim, que estão dentro de mim. Eu não posso controlar o que as pessoas vão achar, mas eu posso controlar o meu trabalho. Eu posso ter certeza que eu fiz o melhor que eu pude do primeiro ao último dia e que eu não deixei de entrevistar ninguém porque eu fiquei com preguiça, que eu não deixei de reescrever uma parte porque, sabe, podia ficar melhor. Então, isso me deixa tranquilo. Eu fiz o melhor livro que eu podia naquele momento. Eu não fico relendo, porque senão eu vou achar que dá pra melhorar, porque sempre dá. E ele já tá pronto, né? Mas é isso. Então, e depois quando as críticas realmente vieram, ou elas vêm de uma maneira construtiva, de gente que gosta de você, e aí você fica grato por ouvir, porque é uma perspectiva, é importante, né? Ou elas vêm de maneira
agressiva de quem não quer construir. E aí eu falo, bom, vou pegar a parte que me interessa para eu aprender, mas não vou me identificar com a parte destrutiva, porque, enfim, todos nós estamos aqui para experimentar e aprender, né? Você falou que não lê o livro que você escreveu, você vai ouvir o livro que você teve, que agora temos De um Gole Só em audiobook. Pela voz da Cris Couto. Pela voz de Cris Couto, exatamente. Obrigada, aliás, Cris Couto, por essa narração. Eu não sei, porque leva tempo, né, para ouvir. Então eu fico pensando assim, eu vou ficar ouvindo o meu próprio livro, em vez de ouvir um livro de outra pessoa, ou ouvir... Então, às vezes eu fico com esse dilema, às vezes entrevista, né? Eu ouvia minhas próprias entrevistas, quando eu concedi entrevistas, quando eu lancei o livro, no começo, porque eu queria me ouvir, eu queria aprender. Depois eu falei, gente, eu não vou ficar ouvindo minhas próprias entrevistas falando a mesma coisa, eu vou ouvir outras coisas no meu tempo, né? Eu não sei, talvez um dia eu escutei uma parte, né? Porque queria ver como é que ficou. E agora, Ariane, o que vem pela frente, assim? Eu sei, a gente sabe que você não para, a sua intensidade continua, ela não foi finalizada com o livro. Ela foi potencializada. Exatamente. Bom, mas vocês também sabem que a gente tem trabalho até 2050, graças a Deus, né? E queremos mais, que venham mais e mais trabalhos. Olha, eu vou te falar que eu tenho ainda uma intenção de levar o meu livro para a academia. Adoraria fazer estudos de caso do livro. Estou conversando com algumas pessoas, mas como eu não sou acadêmica, eu nunca fiz um trabalho acadêmico, tem aí um trabalho de ponte, mas que eu acho que seria muito rico, e de entrar nas universidades mesmo, de administração, até de RH, de falar de cultura, de falar de gestão. Então eu tenho esse desejo, se alguém aí que estiver ouvindo quiser conversar sobre isso, vou adorar, né, transformar ele em estudos de caso mesmo que a gente tenha que colocar uma pesquisa a mais em cima disso, atualizar algumas coisas. E eu tô pensando em novos projetos autorais, né? A gente tem muitos livros que a gente contribui pelo ateliê de conteúdo, como ghostwriter, às vezes até com a possibilidade de coautoria com alguns clientes, mas aí é o nosso trabalho. Então, assim, a gente tem um monte de projeto legal em andamento, que dá vazão para minha intensidade também. Mas eu tô pensando, sim, que como são trabalhos de fôlego, e eu também não quero decidir nada com pressa, porque eu ainda tô curtindo esse primeiro ano e pouquinho do De um Gole Só, assim. E como eu quero que ele fique para sempre, eu tô me dedicando ainda a falar sobre ele. Eu ainda faço algumas palestras, alguns eventos. Vou participar de uma aula numa faculdade de jornalismo agora, falando sobre essa imersão do jornalismo. Então eu falo, né, em universidades de jornalismo, de administração, assim, eu tô fazendo algumas coisas hoje virtuais, mas assim, eu não quis tirar a energia disso antes de ter um projeto assim muito bem estruturado para começar um novo mergulho. Claro que eu nunca vou abandonar o De um Gole Só, mas é uma coisa que exige muita energia, né? Além da intensidade vem a obsessão. Tem dias que eu só consigo pensar naquele assunto e eu gosto. Então, assim, provavelmente vai ter um novo projeto em breve, mas que também vai demorar um tempo, né? Se o da Ambev levou 3 anos, acho que esse é o mínimo que vai demorar para um próximo vir a público. Já estamos ansiosos. Muito. Obrigada por você dividir conosco isso, porque tem atitude empreendedora em tudo. É um livro que fala sobre uma atitude super empreendedora. Lendo o livro, vendo a intensidade, a quantidade de detalhes, o quanto trabalho, esforço você empenhou ali, é uma atitude super empreendedora. E agora uma boneca russa, né? É uma atitude empreendedora dentro de uma atitude empreendedora dentro de uma atitude empreendedora. Exato. Muito legal. Obrigada por dividir conosco, porque é uma lição. Esse podcast é uma lição de empreendedorismo para todos nós. E é muito bom, eu agradeço vocês. E é engraçado, né? Eu ser entrevistada no nosso próprio podcast, mas é muito legal também, porque eu tenho muito prazer em falar sobre isso. E se a gente não falar aqui, né? Assim, qual é o sentido, né? Então, exatamente. Que bom. Obrigada. Ótimo ouvir de você e poder aprender mais um pouco aqui contigo, Ariane. Obrigada. Obrigada. Maravilhoso poder registrar essa história, porque ela não se perca. Pessoal, vamos soltar um trechinho do audiobook para vocês ouvirem, um trechinho de degustação. Para quem se interessar, depois a gente vai deixar o link nas nossas redes sociais.
quando os empresários Marcel Telles e Magin Rodrigues foram convidados para almoçar com o então superintendente comercial da Rede Globo, Antônio Ataíde. Fazia aproximadamente um mês que eles haviam assumido o comando da Brahma, à época, segunda maior produtora de cerveja e refrigerantes no Brasil, conhecida pelos problemas em sua gestão. Embora os executivos não fossem afeitos à bajulação e já tivessem certa resistência à imprensa, aquele não era um convite para recusar. Tratava-se do maior grupo de mídia do Brasil, e se havia uma certeza em relação ao futuro próximo, era de que eles precisariam investir quantias consideráveis em marketing para colher os frutos da aposta de 60 milhões de dólares feita pelos sócios do Banco Garantia ao adquirir a Companhia Carioca. Bom, pessoal, esse então foi o nosso podcast aqui na cozinha de casa, com a Ariane Abdala, falando sobre o De Um Gole Só. E a gente não vai deixar de falar sobre as atitudes empreendedoras, né? Apesar de a gente já ter reforçado que tudo é atitude empreendedora nesse assunto. Sil, o que mais te marcou? É muito conversa? bacana ouvir a Ari, assim, apesar de já termos conversado muito sobre o livro, sobre o processo de criação, é sempre bom ouvir, sempre tem uma lição, né? E hoje, mais uma vez, quando ela falou da questão da frustração, né? Que ela já teve essa preparação, assim, já era uma coisa que ela contava que não ia se frustrar. Ela é quase como uma armadura, assim, né? Ainda ela se entrega, ela faz tudo que pode e ela mantém essa segurança de eu não vou me frustrar. Não é sobre frustração, é sobre diversão, né? O tempo todo ela reforça isso, do quanto ela se divertiu fazendo isso, o quanto valeu a pena para ela porque ela se divertiu. E isso, quando você vai criar um negócio, quando você vai fazer alguma coisa por tua conta, faz toda a diferença, né? Sim, total. E até recentemente, numa conversa, tava falando sobre isso, né? Os empreendedores. Hoje tem muita gente que fala, nossa, né? Criar um startup unicórnio para ganhar dinheiro. E a maioria das pessoas que se dá bem, ou que pelo menos sai de um negócio que não deu certo, mas com a alma limpa, é a pessoa que entrou com o único desejo de explorar um mercado, de testar uma ideia, de se melhorar, de tentar uma coisa nova. Então, esse impulso de se divertir, de fazer, não pelo... É o que a Ari falou, é óbvio que ela quer vender livro, é óbvio que ela quer que o livro seja um sucesso, todo mundo quer. Mas esse não é o motivo, né? Isso é a consequência. Exato. E se essa consequência não vier, tudo bem, porque todo aprendizado valeu. E aí ela sabe exatamente o porquê, né? Sim. Isso é outra coisa muito bacana, porque desde o início ela já sabia o que movia ela, né? O que impulsionava ela a continuar escrevendo E foi um trabalho enorme, né? Quando você olha o livro e lê o livro, você vê que tem realmente que ter uma disciplina, e se você, para ter essa disciplina, sem saber o porquê você está fazendo, acaba, no começo pode ser ok, mas depois de 3 anos você já não mantém, né? Exatamente. Pra onde vamos, de onde viemos. O que mais? E aquela questão dela falar de não tem opção de não entregar, né? Ah, não. Isso. Nós jornalistas sabemos bem como é, né? Bom, a capa tem que fechar. Acho que o livro, no caso dela, teve um pouco mais de flexibilidade, de assim, putz, tá bom, mais uns meses, não é sangria desatada, mas... Que conversa um pouco, assim, com o cronograma, né? Quando ela Sim. falou que vocês duas sentavam e pensavam cronograma hora a hora e ela se esforçava para fazer essas entregas. Então acaba sendo um misto de tudo que convergia para melhor entrega, para o melhor serviço, para o melhor negócio. E pegando isso como exemplo para qualquer negócio, para qualquer movimento na nossa vida, é uma mega lição. Com certeza. Espero que quem não ouviu ou leu ainda, procure o De Um Gole Só nas, sei lá, livrarias, marketplaces e agora audiobook também. Exatamente, agora dá para ouvir também o livro na voz de Cris Couto, o texto Exato. de Ariane Abdala na voz de Cris Couto. Pessoal, obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. Ficamos por aqui essa semana e na próxima voltamos com mais. Até mais, pessoal! Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Silvia Balieiro e Marcela Burru, com a produção de Júlia Fregonese, Vitória Pirola,
Bruna Galati, Gabriela Lopes e Ariane Abdala.